Cheguei! Chegou Tudo com bom, meu tudo? querido? Tudo Boa bem? noite! Bem-vindo, boa noite ao nosso Obrigado, canal. obrigado. Bora Muito falar de feliz de estar aqui com comunicação? você. Vamos embora comunicar. Sou- Já sou fã da sua comunicação, adoro a forma como você se comunica, né? Não é à toa que você trabalha com uma das expertises maravilhosas de mercado, que é esse relacionamento, nessa experiência que você consegue construir com o cliente. Eu já sou fã seu, tá? Muito obrigado, Fagner. Receber esse feedback de quem de fato vive e entende do assunto é gratificante. Muito obrigado mesmo, querido. Estamos juntos nesse Muito- desafio e Somos hoje juntos nós vamos nessa. falar, estamos juntos nessa, e hoje nós vamos falar sobre os 5 erros, né, que as pessoas aí acabam cometendo, identificam ao longo do caminho, quando elas estruturam seu planejamento de comunicação voltado à experiência do cliente, né? Vamos descobrir? Exato, exato. Vamos embora. Vamos colocar para gerar aqui, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre comunicação, sobre o que é que você está fazendo que poderia melhorar, o que é que está acontecendo que não deixa você, não torna você uma pessoa mais comunicativa e assertiva para alcançar o que você deseja. Olha, eu gostaria de trazer um ponto assim, um pouquinho curioso, porque quando a gente fala de empresa e comunicação, a primeira palavra que já vem na minha mente, particularmente, é o tal do ruído. As empresas falam muito, poxa, deu errado a minha estratégia, é ruído, poxa, é gap, é silo, é falha. Na sua visão como especialista, o que é de fato um ruído de comunicação? Como que você define? Eu vou chamar Dodô porque eu estou sabendo que Dodô é uma forma mais carinhosa, mais íntima, né, para se comunicar com você. Estou liberado? À vontade, liberadíssimo. Olha, uma das formas interessantes de evitar o ruído de comunicação é a gente conhecer com quem nós estamos conversando. Então, esse contato, ele já evita um ruído, é você saber com quem você está falando. Então, meu querido, ruído de comunicação é um dos problemas mais persistentes dentro da empresa. Sejam esses ruídos internos entre os próprios colaboradores, o próprio modelo de gestão, seja entre os colaboradores e a porta de entrada da empresa, não estou falando de recepção, estou falando do marketing, da veiculação da publicidade e a comunicação externa, que é com o cliente. Então, nesse caminho, por mais ideológico que seja, por mais que se fale dele há muito tempo, são os pontos de maiores ruídos. E quais são esses ruídos que as pessoas mais cometem? E assim, a gente fala, apresenta projetos, elabora, mas esses ruídos sempre permanecem. São linguagens diferentes entre aquilo que se desenvolve como conceito de empresa, aquilo que a empresa tem como missão, visão, e aquilo que ela executa de fato na ponta. Então, esses ruídos, eles acontecem com muita frequência. Nós temos externamente uma comunicação, internamente um outro formato de comunicação. E aí, quando o cliente chega, quando o parceiro chega na empresa, ele não entende muito bem que tipo de comunicação aquela empresa exerce e às vezes distancia as pessoas, porque uma comunicação ruim gera uma experiência ruim e isso afasta as pessoas da marca da empresa. Então isso é muito comum, as pessoas terem esse ruído, né? Quando as pessoas falam a mesma coisa ou falam, aliás, perdão, elas falam coisas diferentes para tentar solucionar a mesma coisa e não solucionam. Então aí você tem um grande ruído e um gap, porque é esse distanciamento entre as partes envolvidas. E aí, dependendo do tamanho da empresa, isso se torna um grande novelo para você encontrar onde é o ponto inicial desse ruído ou desse gap. Interessante, Wagner. E para iniciar a abordagem dentro do nosso tema, você avalia que esse gap pode ser coberto quando nós passamos a conhecer com quem nós estamos comunicando, conhecer um pouquinho do princípio da empresa, né? Como que você colocaria aí na mesa para nós identificarmos um pouquinho desse, né, desse buraco? Ó, Dodô, é, tem um pensamento que eu tenho sobre a comunicação empresarial que ele se divide em dois formatos, o eu empresa e o nós empresa. Quando a empresa ela só está centrada no eu empresa, que é a primeira pessoa, ela enquanto fundamento, que ela só tem interesse em venda, isso já é um gap. E quando nós pensamos em empresa como nós, que é a empresa, a relação que ela tem com o cliente, o espaço que ela ocupa na sociedade, como ela se relaciona com os outros setores, então nós temos ali um outro gap.
Então, são dois gaps diferentes. Às vezes, nós temos empresa que ela não é uma empresa sistêmica, que consegue se relacionar com o todo. Ela ocupa essa função, mas ela não sabe como interagir. E o outro gap é quando a empresa está nesse formato do eu, e ela está crescendo, ela quer crescer, mas ela não sabe como se posicionar de forma sistêmica. E aí acontece esses dois gaps. Então, acontece tanto para uma empresa que já tem um grande porte, quer fazer essa manutenção desse sistema, como as empresas de pequeno e médio porte que estão em fase de crescimento, mas elas não sabem como sair desse modelo do eu. Então fica esse distanciamento. E aí é difícil, muitas vezes, para o próprio empresário conceber que isso é um gap, que isso é uma deficiência, que ele precisaria olhar mais para a empresa. Eu acredito muito que as empresas hoje, elas possuem uma alma muito própria, uma comunicação muito própria, assim como a gente tem na nossa casa, como a gente tem no nosso departamento, no nosso relacionamento. A empresa ela tem o seu próprio estilo de comunicação e, lógico, que se ela não entender como essa comunicação funciona internamente com os diversos microsistemas que são os seus colaboradores, para isso expandir, esse gap ele nunca tem solução. E aí você não consegue desenvolver uma boa experiência interna e, consequentemente, externa também não. Perfeito. Olha, já estamos entrando no caminho, porque o primeiro tópico que nós vamos aí abordar é sobre a comunicação interativa por diferentes canais. Então, quando eu vou me posicionar com um dos meus públicos, né, da minha empresa interno, eu uso um determinado canal. A partir do momento que eu vou me relacionar com clientes, com fornecedores, eu vou encontrando outros canais e vou adaptando a linguagem. Então, quais são as dificuldades aí que você levanta e identifica no meio do percurso quando as empresas vão definir essa comunicação interativa? Fagner, conta pra gente. Olha, o primeiro ponto, por mais que isso seja até um pouco repetitivo, é o fato delas de não entenderem como esses canais funcionam, né? Qual canal eu devo usar para fazer determinado tipo de mensagem? E se eu usar esse canal, quem pode estar presente nesse canal? As empresas elas estão percebendo que cada vez mais os donos, né, os empresários, eles estão precisando dar essa cara, fazer essa congruência com a marca. E aí tem empresas que há uma resistência, já tem empresas que entendem que não é necessário e aparece só a logo, enfim. Então, essa já é uma dificuldade. Cada vez mais nós estamos buscando relacionamento com pessoas, nos comunicarmos com pessoas. Tem empresas que têm condições de ter uma comunicação humana e ela utiliza o robô durante metade da conversa ou até que a pessoa decida falar com o humano. E isso já distancia. Então, eu tenho sempre falado para as pessoas, olha, o robô ele é importante apenas para uma coisa. Para na hora que a pessoa entrar em contato lá, ter uma mensagem para dizer assim, estou direcionando você para o nosso consultor que estiver livre. Aguarde e nós entraremos em contato com você o mais breve possível. O robô ele deve ter essa função para que a gente possa ter o movimento humano ali junto. É gostoso o calor humano, mesmo que distante, que digital. Isso gera confiança, gera credibilidade. Mas o que acontece? As empresas elas vão para o Instagram fazer venda e lá nós queremos relacionamento. As empresas vão para o LinkedIn mostrar profissionalismo e lá eles acabam dando microaulas que muitas vezes são complexas para mostrarem que são grandes e acabam também afastando. Às vezes as empresas vão para o YouTube e fazem lá um grande merchan dela com outros... Enfim, então essas interfaces com o cliente a gente precisa ter muito bem definido. Qual é a comunicação que a minha empresa vai ter no Instagram? Como é que ela vai se posicionar? A minha marca ela é congruente com o Instagram? A minha marca ela tem mais relacionamento com o LinkedIn. O LinkedIn está evoluindo, já está aparecendo agora como o próprio Instagram, né? Já está lá os stories. O Twitter também atualizou, já tem lá também os stories. Então, a minha empresa ela é uma empresa que ela já tem um padrão, Dodô, já é mais antiga, ela é tradicionalista, então ela vai ser crítica lá no Twitter, porque são poucas palavras, as pessoas estão habituadas com isso. Lá no Instagram, não, eu quero um pouco mais de alegria, eu quero mostrar um pouco mais do nosso dia a dia, como nós construímos o nosso produto, como nós nos comunicamos internamente, como a nossa empresa prega felicidade e vive felicidade, enfim. E aí você começa a criar, a construir.
Mas o que a gente mais percebe é a mesma mensagem para todos os canais e de forma fria. E isso, gente, vocês perdem muito, porque o primeiro contato, ele já fica na nossa memória, no nosso inconsciente. Então você já deixa de agregar valor já na chegada. Então assim, sabe quando você queima a largada? É bem isso. Você já Exato. está queimando na largada, então já não rola. Então é preciso ter esse cuidado de comunicação. Na minha ótica, isso ajuda muito quando você tem uma pessoa como você, que é um cara que é bem comunicativo, e tá lá, sabe, dando um sorrisão para a pessoa e faz o momento que faz sentido para o seu consumidor. Isso ajuda, isso fideliza, isso mantém um relacionamento positivo, isso anima toda a equipe. Eu conheço empresas de médio padrão, que elas não têm essa vivência, e de repente a gente vê agora as empresas no departamento na sexta-feira, fazem um bumerangue juntos e colocam lá um bom final de semana, obrigado por estarmos juntos a semana inteira. Isso gera uma repercussão muito positiva, isso Com gera uma certeza. euforia, uma energia que faz, poxa, essa é a minha empresa. Legal. Dentro do próximo tópico também, o Fagner, pessoas, né? Então, você Aham. avalia que quando nós apostamos em estratégias de comunicação que impactam a experiência do meu colaborador e do cliente, o impacto à cultura organizacional, de que forma? Né? E por quais caminhos que você enxerga? Cortou para mim, repete para mim, por favor. Opa, então vamos lá. Agora olhando para o colaborador, né? Quando a Tá. gente estrutura estratégias de comunicação focada tanto no engajamento da experiência do meu cliente, mas também Uhum. eu acabo atingindo o meu colaborador, eu impacto a cultura da minha empresa. De qual forma Perfeito. ocorre esse impacto na sua visão? Olha, um dos impactos que eu acredito que a gente mais consegue se aproximar do nosso colaborador é tornando um relacionamento positivo, em que gera confiança. Quando você tem um colaborador que confia em você e você confia no colaborador, nossa, a transformação que você consegue no sistema empresarial é riquíssimo, porque você começa a qualificar o seu colaborador para ele fazer uma crescente de liderança. E quando eu falo liderança, Dodô, não falo cargo, eu falo a comunicação, a postura. E é interessante porque isso vai sendo construído. Você não tem medo, você tem uma aproximação, porque esse relacionamento, essa confiança, de você ficar junto. E aí você vai fazendo uma crescente. A tal ponto que o próprio líder, né, o próprio empresário, ele tem a visão de que estabelecer uma cultura. E ele estando lá, ele estando em casa, à distância, aquele resultado ele não cai. Pelo contrário, ele consegue ser autossustentável e consegue ter uma crescente, consegue ter uma evolução. Agora, para isso é preciso fazer um processo, né? É preciso ter uma estratégia de implementação para você chegar e dizer assim, olha, minha empresa agora vai mudar a cultura. Ela vai ser uma cultura horizontalizada. Vamos ter decisões mais participativas. Vocês serão qualificados e capacitados, porque eu quero cada vez mais estar próximo de vocês, conduzindo a nossa empresa em qualquer lugar do mundo. E isso começa a trazer para as pessoas uma confiança e um sentimento chamado pertencimento. Quando você traz para o colaborador o sentimento de pertencimento, através dessa confiança e do relacionamento, a comunicação muda completamente essa cultura organizacional. Você sente que é como se estivesse agora na extensão da sua casa, com outras pessoas. E quando isso acontece, Dodô, nossa, a empresa ela vai em flow. É sensacional. É fantástico. Quanto mais de forma natural acontece, os negócios também se viabilizam de uma forma bem mais crescente, né, e tende também a transcorrer de uma forma natural. Entrando agora, a gente abordou, Fagner, dois tópicos, que é a comunicação interativa e a interface entre o canal Uhum. digital e outros canais também, junto com a cultura organizacional. A Ana Raquel trouxe um tópico muito bacana no comentário, de que os clientes adoram esse contato personalizado, e eles abraçam essa causa com muita confiança. Mas o que é legal para complementar o comentário dela? Além dos clientes adorarem esse contato personalizado, os clientes querem transparência. Então, nós estamos num cenário de Perfeito. pandemia, a empresa tem que se posicionar e assumir que ela também está vivenciando aquele cenário. Então, a forma como ela vai ter contato com o consumidor, com os colaboradores, tende a mudar. Então, é você personalizar de um modo transparente, não é? O que você avalia disso, Fagner? Olha, eu vejo de uma forma assim fantástica. Quando a nossa empresa ela consegue mostrar que ela está deixando, né, de ser criancinha, está crescendo, né? A empresa ela tem essas fases também da nossa vida, né? Ela vai Exato. crescendo.
E aí, quando ela está numa fase de adolescente para uma fase adulta, e ela vai crescendo, ela vai ganhando força, ela já consegue entender que o público dela, dentro do segmento dela, existem pessoas. E pessoas gostam de serem exclusivas, gostam de um atendimento personalizado, elas gostam de um atendimento muito íntimo. E nesse processo agora de pandemia, quando nós mostramos que também fomos afetados, porque de fato fomos, o que acontece? Nós geramos, pessoal, algo chamado empatia. Nós estamos em um nível de igualdade. E aí o meu cliente, que gosta de um atendimento individualizado, e se vê junto comigo nessa mesma situação hoje de fragilidade, ele não me abandona. Ele só pede um pouco de calma e de paciência, porque ele fica comigo, porque ele gosta do nosso atendimento personalizado, ele gosta da forma como nós o individualizamos, ele gosta da nossa estratégia e ele nos entende que nós somos uma empresa conduzida por pessoas iguais a ele, que agora também enfrentam uma grande dificuldade e que entende que dentro de cada um, dentro do seu barco, vai conseguir vencer essa tempestade, porque não se trata de ver uma luz no fim do túnel. Se trata de encontrarmos soluções juntas. E aí aquela empresa que tem uma visão do eu, ela agora vai precisar expandir para a visão do nós. Soluções que envolvam a todos nós. Então, nesse momento, não tenha dúvidas que o seu cliente ele continua com você e não vai pesar o preço, continua pesando o valor. Porque há uma construção por trás de tudo isso. E isso fortalece esse movimento, essa experiência positiva, mesmo agora dentro da pandemia. O que faz as pessoas errarem agora nessa experiência de pandemia é elas negarem uma realidade e apenas falarem que, olha, tem que voltar, temos que estar lá e tal, tal, tal. Dudu, me permita fazer um parênteses agora. Eu acredito o seguinte, acabou a gambiarra digital. Agora é digital, tá? Não existe assim, eu sou a empresa aqui situada nesse lugar e eu tenho um Instagram, eu tenho um LinkedIn. Eu sinto muito informar. A gambiarra digital, como a gente fala, né? Essa muletinha, né? Essa muleta, ela acabou. Não é mais assim. Agora nós exigimos um profissionalismo. Adapte-se. Problema seu que não acompanhou, não escutou, que não viu as pesquisas, que não escutou os consultores que estavam informando que você precisaria aceitar o mercado digital como um mercado e não como uma parcela de mercado. E é isso que está acontecendo agora. Então, se assumir diante disso não é uma fraqueza se você souber usar a comunicação direcionada para os seus clientes. Porque eles vão entender, eles vão dar esse time para você se ajustar, eles vão entender que o processo está mudando. E isso se torna positivo. Então, é muito importante nesse momento de pandemia haver essa empatia, essa individualização, essa personalização, essa personificação. Eu acredito que isso é fantástico. Excelente colocação. Fagner, inclusive, já dá oportunidade para nós entrarmos no tópico de relacionamento, junto com a pergunta do Andrew, que chegou aqui para a gente. Ele traz a visão do trabalho remoto junto com a comunicação, um processo de comunicação digital. Então, ele traz assim, ó. Estou avaliando não mais voltar à minha empresa e deixar 100% dos colaboradores em home office definitivamente. Quais as recomendações sobre o processo digital de comunicação? O que você avalia? Andrew, meu querido, fala para mim qual é o teu segmento, porque eu consigo ser um pouco mais específico para você. Enquanto você manda para mim qual é o teu segmento, quero falar para você o seguinte. Hoje, nós estamos dentro de um processo de experiência. Se o seu formato em home office ele já começou a mostrar que é positivo, o meu conselho para você é aproveite a fase para desenvolver e expandir o processo home office. Porque você vai conseguir encontrar os processos ideais para o seu formato. E enxergar que o mercado digital ele é agora um mercado oficial, inclusive é ele que está fazendo ainda a moeda girar no nosso país. Isso vai fazer com que os seus colaboradores em home office, eles desenvolvam as características de comunicações essenciais para essa fase, que é um bom vocabulário, porque isso vai envolver um sistema de linguagem. Você vai entender que eles vão precisar de um movimento de comunicação, porque por mais que ele esteja distante agora, ele precisa trabalhar como se vocês fossem um corpo só. E são, de fato, um corpo só. E vocês alinharem o discurso de voz e de fala. Porque dependendo do seu segmento, por isso que eu perguntei,
você vai precisar que esses colaboradores desenvolvam a comunicação para haver uma assertividade e não a comunicação com ruídos que atrase o seu sistema de trabalho e os seus processos. Não sei se ele colocou aqui. Interessante. Ainda não consultei, acredito que ele ainda não enviou, mas ele só deu ênfase a um tópico que são mais de 400 desenvolvedores. Então, Uau. pode ser no ramo de tecnologia, então... Tem um Ele trabalho acabou de grande colocar pela agora, frente também. Fábrica Colocou? de aplicativos e sistemas, colocou agora. Olha, no Perfeito, alvo. perfeito. No Isso alvo, aí. no alvo, no alvo. Perfeito, olha, quando você consegue desenvolver esse sistema, eu já enxergo aqui uma cultura que você tem trazido para a própria empresa de comunicação, que você consegue fluir. E provavelmente deve haver micros nichos dentro do seu segmento, que você tem líderes que, se você apoiar em cima deles, eles vão construir pequenas redes associadas à sua rede macro. E isso vai ser um processo de desenvolvimento fantástico, porque você vai ter uma comunicação em cascata. E isso vai acelerar e otimizar o seu processo de desenvolvimento e de feedback entre vocês e a forma como vocês comunicam com o cliente final. É fantástico. Perfeito, Fagner. Ainda dentro de relacionamento, próximo tópico nós vamos falar um pouquinho de individualidade, que é basicamente o comportamento e como tem direcionado todo o seu pensamento e estratégia dentro do quesito de experiência do cliente de comunicação. Mas o Rodrigo Rico traz uma pergunta que é o seguinte: aproveitando já a nossa discussão, como que ele garante que os clientes estão sendo bem atendidos no home office? E como que você mediria, né, fazer essa mensuração para não esperar reclamações? Então, você vê alguma ferramenta, você identifica alguma técnica, alguma metodologia que é aplicável para esse tipo de desafio e questionamento? Olha, tem até uma ferramenta que é gratuita, que o Google disponibiliza, que é muito rápido de você criar. Você pode criar o formulário digital que ele pede ou não uma identificação. Se você coloca, você pode sugerir o nome, pode sugerir pelo produto ou serviço, pela ordem como você foi atendido. E ao final do atendimento, ele envia esse link, o cliente responde e o acesso vai direto para você, não para quem atendeu. Isso faz com que você possa mensurar, por exemplo, o tempo de atendimento, qual a satisfação daquele cliente. Se você deixar um campo aberto para ele resumir o atendimento dele em uma frase, você vai ter a experiência emocional. Porque quando a gente coloca texto, acaba se perdendo, fica crítico, fica pensando, fica elaborando. Quando você pede uma frase, façam esse teste. Coloquem em uma frase como foi o seu atendimento. E aí você vai sentir uma característica emocional. É como se aquela frase ela conversasse com você de forma emocional, né? A gente chama de escrita criativa. E aí você recebe aquele impacto emocional do que chegou. Então isso pode ajudar pra caramba. E tem os gráficos de mensuração, né, das carinhas, que ele também é bem usual, que também essa ferramenta, que é gratuita, você consegue utilizá-la. E nesse formato, eu acredito que por link seja o mais seguro, né? Recebe via WhatsApp, é super tranquilo, ou pelo canal de chat, você consegue disponibilizar o link e você tem acesso ao controle final. Isso vai ajudar você nessa experiência, né, do cliente com a satisfação dele. Legal. E como que eu pesquiso, Fagner, por essa ferramenta? Como que ela está disponível? Ela está lá disponível no Google Docs, tá? Você vai lá no seu e-mail do Google, no Gmail, Legal. E aí você vai lá ter essa ferramenta. Ela também está disponível no Google Escola, que você abre essa ferramenta lá e você pode criar. Lá você vai ter várias segmentações de pages e você cria rapidinho, inclusive cria até pelo próprio celular. É super Legal. tranquilo, gente. O Google tem ajudado muito a gente agora nessa fase, né, em que o dólar subiu bastante e as reuniões pelo Zoom de forma privada, elas começaram agora a ter um custo de investimento. Então, fica aqui essa dica para vocês de comunicação. Legal, bem efetiva e bem no momento certo, inclusive. Foi ótimo. Foi ótimo. Vou aproveitando aqui que nós já aquecemos a sala, temos recebido perguntas super legais, já temos conceitos aqui que foram compartilhados muito bem proveitosos para o pessoal enviar suas perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês estão enfrentando algum desafio e querem apresentar um pouquinho para a gente, para nós abordarmos, o espaço está super aberto para esse meio de troca do Customer Force, que é muito bem-vindo para os profissionais. Fagner, para o quarto, nós já passamos aí, então, por comunicação interativa, canais, relacionamento, mas nós também podemos voltar para esses outros tópicos para ir complementando o resto do nosso papo. Fagner, individualidade, qual é o princípio para ocorrer o bom trabalho? Como que você avalia, Amado, esse ponto? Olha, esse é um dos temas assim que eu demoro pra caramba quando eu visito as empresas
E às Olha vezes só. a individualidade, ela não significa ser por pessoa. Muitas vezes, quando a empresa é maior, é por setor. O setor já tem uma personalização, né? Eu acho isso muito bacana, como as pessoas do setor, elas são uma só, né, representante, ou quando uma empresa é menor, aí a gente acontece, por exemplo, o que você trouxe agora. E como é que a gente administra essa individualidade de cada um? Como a gente chega num consenso, né, do que é melhor para o todo a partir da individualidade de cada um? Meu amigo, eu sempre sugiro para as pessoas o seguinte: por que você acredita que essa é a melhor estratégia? Sabe, a pergunta que nós fazemos, ela é mais resolutiva às vezes do que a própria resposta. Porque quando você apenas impõe, olha, eu quero amarelo porque eu gosto, e você fala assim, não, mas o verde vai ficar melhor porque é a esperança. E aí o cara vem agora o terceiro elemento e faz assim, tudo bem, verde, amarelo. Mas qual é o intuito, qual é o ganho final quando eu mudo a cor para um verde ou um amarelo? Quem ganha? O que é que a gente tem de acréscimo quando fazemos isso? Todos ganham ou apenas poucos ganham? E se nesse momento agora a gente não conseguir para o todo, complementar o todo, como nós podemos ganhar se mudarmos outro espaço ou ajustarmos? Quando a gente está no campo da individualidade, nós precisamos entender o seguinte: por que é que as pessoas querem tanto aquilo? Qual é a referência de casa que ela está trazendo para o trabalho? E se eu descubro essa ponte, aí a conversa fica muito mais gostosa, porque de repente ele não queria a parede amarela, ele queria um objeto amarelo que lembrasse alguma coisa que faz bem para ele, porque isso é forte para ele em casa, por exemplo. Ou em outro espaço, na outra empresa, na outra vida, como funcionar na cabeça dele. Não precisa discutir por que funciona na cabeça dele assim, mas e sim porque faz sentido para ele ser assim. E aí você consegue. É incrível, porque a pessoa muda. Gente, fica feliz, muda todo o clima. Às vezes você tem uma pessoa que está mal-humorada e você nem sabe por quê. Mas é porque ela está chateada, porque às vezes o ar-condicionado, ele fica ali nas costas o tempo inteiro. Ele não gosta de usar casaco e tem que usar porque fica frio e não consegue trabalhar e fica todo tempo Exato. rígido. Então, são detalhes que vão fazer a diferença de produtividade. Se eu tenho essas pessoas reclamando o dia inteiro, e naturalmente nós somos pessoas negativas, a produtividade vai baixar pra caramba. Então você vai ter colaboradores na sua empresa que vão passar por ela, assim, em um dia de não trabalho, e vão assim, não, muda a rua, que eu não quero nem passar aqui, que é onde eu trabalho. Não me fala de trabalho. Bora pro home office. Vamos pro home office, estou em casa, tá ótimo. Simbora. Agora o Google vai expandir essa ideia de home office, né? Todo mundo em casa. Exato. A Google é uma empresa grande, por isso funciona, vocês são loucos e agora estamos vivendo a loucura do home office. Olha que interessante essa mudança. Isso aí, querido. Bom, ainda dentro de individualidade, você trouxe logo no começo abordando esse conceito de que em empresas pequenas tem um pouquinho desse conceito, dessa dificuldade, entre aspas, das pessoas se comunicarem e chegarem em alguma conclusão, estabelecerem alguma ação em conjunto. E a Daniela trouxe justamente esse ponto. E quais dicas que você compartilha para empresas que oferecem atendimento e são de pequenos portes, tá? Então, dentro de ferramentas, dentro de técnicas de comunicação e principalmente para iniciar um planejamento estratégico. Vamos lá, Dani. Olha, você precisa começar desenvolvendo o seu processo, entendendo qual é o caminho que o seu cliente percorre, tá? É super importante você entender esse caminho, de como ele começa o seu primeiro contato e como ele termina o último contato. Com base nessa entrada e nessa saída, você tem o entre, que é um momento muito importante. Não porque você vai gerar conversão, mas porque você vai gerar relacionamento e experiência. Gente, a experiência não é só quando o cliente efetiva a compra, não, tá? A experiência começa, me corrija, tá? Se não, na entrada, no ponto inicial. Não é? Às vezes, Perfeito. se você erra o início, você corre o risco de errar todo o caminho. Você pode se recuperar, mas lá no final ele vai dizer, olha, eu quase desisti de você. É incrível, não é assim? Acontece bastante. Acontece bastante. Exato. Então, primeiro ponto, Dani, seja você uma pequena empresa, seja você presa, você sozinho como uma empresa, para que você possa trabalhar com o seu cliente, você tem que entender qual é o contato inicial que você tem com ele, onde ele começa, como ele começa, o que é que faz essa pessoa entrar em contato com você,
o que é que você gera de ação que gera essa reação de contato contigo. E aí você vai desencadear todo esse atendimento. Nome, entendendo o porquê que ela está ali com você, o que é que ela busca, como você pode ajudá-la. Mesmo que ela já diga que quer exatamente o seu produto, pergunta o que é que ela está precisando. Como ela entende que aquele produto vai ajudá-la. E isso parece ser longo, gente, mas não é. Isso acontece muito rápido, tá? E aí, ela vai começar a conversar com você e você mantém uma linha em comunicações super difíceis que eu vou falar agora. Você vai manter uma linearidade de raciocínio, tá? Não é de comunicação, você não vai ficar engessado ou engessada. Olá, boa noite, é um prazer estar com você aqui, por favor. Não dá, não rola, tá? Mas é manter a linearidade. Você saber que você iniciou, que você precisa entender o que ela quer e finalizar com ela aquele contato. Seja para uma conversão agora, ou seja, posteriormente. Olha, eu não tenho como fechar para você o seu orçamento agora, porque nós trabalhamos com individualidade e personalização. Então, a partir do que eu ofereço, eu entendi a sua necessidade agora, e em 24 horas eu envio para você um PDF com um programa que você precisa. Você aprova e nós discutimos como a gente vai fazer esse investimento. Foi. Nossa, gente, você não tem noção como as pessoas ficam felizes com isso. Simplicidade da linguagem, objetividade, atender Total. o que a pessoa estava buscando, deu match. Exato. Na certa. Isso aconteceu, Dani, comigo ontem. Uma pequena empresa, ela entrou em contato e ela fez assim, Fagner, eu preciso muito da sua ajuda, porque eu preciso agora entrar no mercado digital, eu tenho uma empresa de material de construção de imóveis personalizados e eu preciso que o Brasil me conheça. E aí eu perguntei de volta, qual o seu nome? Com quem que eu tô falando? E ela não me deu resposta. Com o Brasil. Aí ela não me deu resposta. Aí eu fiz assim, aí eu mandei um áudio, eu fiz, olha, eu preciso saber com quem eu tô falando para que eu possa desenvolver a minha relação com você e começar a conversar, senão minha cabeça não vai funcionar, porque eu não sei com quem eu tô falando. Aí trouxe o nome, aí começou a conversar, e aí foi, e eu fiz exatamente o que eu tô falando para vocês agora. E aí eu gerei a proposta para negociação. Então ela vai aprovar ou não, ela vai perguntar o que significa aquilo, o tempo, e ela vai começar a tirar as próprias conclusões. E isso vai levar você para um fechamento. Você vai falar assim, Fagner, mas eu atendo 15 clientes por dia. Maravilha, otimiza. Eu estou dando um exemplo para você levar isso para o seu contexto e colocar isso distribuído nos seus processos, tá, gente? Vão sempre expandindo para o universo de vocês. Ótimo. E mais uma vez você deu ênfase, Fagner, por um ponto excepcional quando nós falamos de experiência do cliente, que ela começa na ponta. Então, Isso. olha mais uma vez a importância e o impacto da comunicação. Então, quando eu falo começa na ponta, é o quê? Posicionamento de marca, linguagem, recepção Tudo. de público, como que a sua marca está posicionada, tudo estratégia de um planejamento de comunicação. Então, comunicação, como muitos acabam confundindo e atribuindo no mercado, não é só você se expressar bem, ter uma postura, se portar de uma maneira adequada. Imagina, você em silêncio está comunicando. Uma marca no Instagram, sem nenhuma publicação, está se comunicando, né? Então, não só no Instagram, como em várias mídias sociais, olha o impacto que essa ferramenta, que essa metodologia traz para nós. Não é verdade? Exatamente, exatamente. E aí é uma oportunidade que eu percebo agora de levar isso para a expansão do empreendedorismo brasileiro, das empresas brasileiras. Eu sei que isso acontece muito nos grandes centros, mas a gente só cresce se nós espelharmos o grande centro e trazê-lo para próximo de nós, né? E aí nós começamos a crescer, gente. Se vocês olharem historicamente, se vocês olharem como uma pequena empresa, uma ideia, uma startup se torna grande, vocês vão observar que esses processos eles têm um padrão. Cada um dentro do seu formato, mas há um padrão. Então, observem isso. Comecem a observar as coisas antes de dizerem que é difícil, ou de que não serve para você, ou que nunca ouviu falar e também não faz sentido. É estranho, tá? Fiquem atentos a isso. Exato. Eu até tinha comentado um pouquinho antes de começar o nosso papo, por um outro papo que eu estava promovendo no meu perfil, o tal da receita pronta. Então, opa, o meu concorrente está fazendo tal ação, né, o produto é similar, então já tem uma concepção de que o público pode ser o mesmo, começa por aí, públicos totalmente diferentes. A partir do posicionamento que uma marca cria, né, nos canais e com seus próprios públicos, né, ele vai se variando, vai se manifestando, vai ocorrendo uma transformação ao longo do tempo. Então, receita pronta não dá certo.
Então, é conhecer o seu negócio, é conhecer a sua audiência, conhecer o seu cliente e apontar para onde que você vê valor e para entregar aquilo que todos eles almejam. Né? Eu enxergo Exato, muito, exato. né? Eu enxergo Perfeito, muito esse valor. perfeito. E Wagner, nós temos agora, Wagner, vocabulário e voz. Então, opa, pessoa física aqui, tem a minha voz, tem o meu vocabulário, estou ali me comunicando, me expressando, interação, vai e vem. Mas e uma empresa, hein? Numa empresa num período de gerenciamento de crise, numa empresa no momento que ela abre e inicia suas operações, no momento que ela lança um produto, a comunicação e estratégia vai variando, mas a linguagem Exato, permanece. Conta desse exato. desafio aí, meu amigo. Gente, olha, um dos grandes desafios agora é nós sairmos, fugirmos um pouco da linguagem chamada a crise, pandemia, morte, dor, desespero, desequilíbrio econômico, crise sanitária, crise política. Por onde nós passarmos, e dependendo da região, isso vai ser mais intenso ou não. Mas, de qualquer forma, estamos todos dentro desse mesmo contexto. Quando eu falo vocabulário e linguagem, eu sempre levo em consideração o contexto que aquela empresa está inserida. Hoje, todas as empresas, todos os empresários estão inseridos no mesmo contexto, porque é um contexto global, tá? Não é um privilégio do Brasil, é um contexto global. Então, de maneira globalizada, nós estamos dentro de um contexto chamado pandemia. Então, olha só o desafio. Muitas empresas estão persistindo para voltar e vamos voltar, precisamos sim voltar, mas de forma estratégica para que nós possamos ter essa liberdade de fazer exatamente o que eu quero dizer para vocês agora. Alterar o nosso padrão de linguagem. Quando voltarmos, ou vocês que estão em home office, precisa ter o cuidado de trabalhar agora essa fase com uma linguagem de visão de futuro. Não é ignorar o que estamos vivendo, mas é você começar a pensar na visão de futuro. Olha, você está... Quando uma pessoa entrar em contato com você agora, ela precisa entender que o seu produto, o seu serviço é algo funcional para ela hoje e posteriormente. Então, se você consegue transformar a sua linguagem agora, tá? Esquecendo tudo que... Esquecendo não, deixando um pouco de lado todo esse movimento que estamos vivendo da pandemia e começa a transformar a sua linguagem, pelo menos nesse momento que você está trabalhando, numa linguagem de visão de futuro, ou seja, minha função agora é transformar o meu produto, o meu serviço, a minha empresa, a minha marca em algo funcional para as pessoas. Então, o que é que elas precisam ouvir de mim? Quais palavras elas precisam usar quando elas me derem o seu contato? Quando elas me derem o seu bom dia, o seu boa tarde ou o seu boa noite? Dependendo do contexto, de como ela começa a conversar comigo, será que eu posso perguntar se ela está bem, se a família dela está bem nessa fase? Porque eu entendo que o meu produto e o meu serviço vai agregar valor para eles agora? Eu posso mandar uma mensagem, se eu trabalho agora com o delivery, eu posso mandar, escrever uma carta ali, ou de repente, quando chegar para mim notificação de que o produto chegou lá, eu posso mandar um áudio para aquela pessoa dizendo: espero que esse produto possa ser de grande valia para você e sua família neste momento. Fique com Deus. São estratégias que nós podemos utilizar, que aumenta o nosso relacionamento, gera um impacto muito positivo na Demais. nossa relação. Gera uma experiência que você tem a necessidade de postar aquilo. E o que significa um post de um produto de uma empresa? Né? Significa uma experiência positiva. Então, eu Legal. enxergo dessa forma a linguagem e vejam que eu mudei o meu tom de voz. Porque isso vai fazendo parte, né, dessa mudança de linguagem. Você vai interpretando cada cliente em sua individualidade, cada família que está dentro do seu lar hoje, sem poder se relacionar e levando em consideração o respeito de estarmos em casa por aqueles que já se foram e aqueles que lutam para que mais vidas não sejam perdidas pelo Covid. Gente, isso faz um sentido, isso traz para a gente um empoderamento muito rico. Então você tem que ter essa habilidade, essa sutileza de perceber quais palavras minha empresa está usando para vender, para ouvir, para conversar com esse cliente que chega até a minha porta. Isso é super importante. Legal.
E é um dos pontos, um dos tópicos que garantem vantagem competitiva para o seu negócio. A partir do momento que você se Muito. posiciona de uma forma sólida, aí sim tem tudo para decolar. As estratégias começam a se direcionar de uma maneira correta dentro daquilo que o seu negócio quer encontrar. Tem esse valor também, não é, Exato. Fagner? Exato, Querido, muito. acredita que já passamos 45 minutos de papo? Tudo isso Nossa, o falei negócio para você. boa. Boa Flow demais. total. Quando a conversa é boa, tem conteúdo, tem dica, tempo voa demais. Passa muito rápido. Que maravilha. Fico muito Mas olha, nós feliz. podemos ir fechando. O pessoal pode também enviar dúvidas. Tem um pouquinho de tempo, nós vamos viabilizando por aqui sobre esse cenário de gerenciamento de crise. Você trouxe para a gente que as empresas estão inseridas nesse contexto de linguagem e vocabulário dentro do seu próprio cenário mercadológico e do contexto mundial, social e cultural. Então, qual o primeiro tópico, a principal dica que você dá para a gente para gerenciar uma crise numa empresa? Né? Por onde que eu posso começar para a minha comunicação fluir bem durante todo esse período? Meu querido, eu acredito que como uma grande estratégia mesmo, assim, um grande exercício para você começar a fazer agora, é você pegar um papel e caneta e colocar exatamente como sua empresa era ou está e como você começa a imaginar que ela pode ficar. Seja porque você está fazendo a transição digital, seja porque você já era digital e agora está precisando fortalecer porque está todo mundo vindo para o digital. E você começar a entender quais recursos você já tem, quais recursos você já tem e não usa, quais recursos você precisa melhorar agora, não é depois, tá? A gente não melhora a nossa habilidade quando o time ganha, não. A gente melhora a nossa habilidade para o time ganhar. E isso Opa, já é um grande exercício, inclusive, tá, sem gente? dúvida. Não, quando a gente convida vocês para fazerem treinamentos, visitarem conteúdos como esse, não é para vocês apenas assim, vou ouvir o que é que estão falando, para ver se isso me motiva. Porque motivar também é um motivo para você agir. Então, um exercício é esse. Se eu quero que o meu time ganhe, eu preciso começar a treinar ele agora. Mas para eu treinar, eu preciso saber onde eu quero chegar com esse time. Então, defina com esse time agora. Não vejo que seja um momento de você fazer inúmeras demissões ou suspensões de contrato, mas sim de você usar agora todo o potencial e toda a energia que esse time tem para redesenhar o seu modelo, sabe? Reajustar os seus produtos, criar novos produtos. De repente, você fazer uma mescla entre os seus melhores produtos e transformar num novo produto. E aí você vai começar a se motivar porque a mente começa a criar e aí você começa a entender que há outras formas. Acontece que eu passei muito tempo olhando só por esse lado do prisma. E agora eu posso olhar por mais vieses. E aí o convite é você fazer isso. Olhar por outros vieses para você começar a desenhar lá no papel. Minha empresa era assim, agora ela pode ficar assim, pode ficar assado. Minha linguagem, acredito que fulano X e fulano Y podem estar à frente da empresa nesse momento, porque Z, A e B vão estar na retaguarda. Enfim, você começa a montar mesmo, sabe? É um jogo, você vai montando até que ele se torna fluido. E aí você testa. Funcionou? Vamos começar a desenvolvê-lo. Isso já é para mim um grande Perfeito. exercício para essa fase. Perfeito, perfeito. É você agir no momento certo, com ferramentas corretas e pontuar Isso, estratégias não a curto prazo, mas olhando durante todo o período, né? Que garantem segurança exatamente. para o seu negócio, não é? Fagner, Isso. última questão, infelizmente, qualquer coisa a gente marca uma parte 2.0, a gente marca uma entrevista com você, porque vem bastante novidade por aí da comunidade. Se eu abrir um Show! pouquinho, os meus parceiros que estão aqui vão falar, segredo, não conta ainda, a gente vai lançar, então continue ligado aqui nos nossos canais, Ótimo, você também está perfeito. super convidado para conhecer o que vem Obrigado. por aí, mas na próxima semana vocês já vão saber. Bom, o Ótimo. Tapete Curioso. ST, ele está sempre muito presente aqui com a gente, sempre dá bastante, compartilha as opiniões dele e traz questionamentos como esse. Ele elogiou, muito bom, mas você acredita que mesmo tendo uma persona, que é a palavra da vez também, que as empresas estão passando a atribuir valor, e o manual de linguagem, que acontece muito com uma equipe de comunicação, marketing, para manter o posicionamento da marca, sempre devemos nos adaptar ao momento e à realidade? Eu particularmente acredito que esse material estruturado vai conduzir para a minha empresa manter a linguagem de posicionamento dela, correto? O que você acha? Corretíssimo, correto demais. É um material que ele precisa existir
e ele já deve ser criado com possibilidades de flexibilizações, previsíveis e imprevisíveis, porque nós não somos estáticos, nós estamos em constante mudança. Se vocês observarem um mercado que, assim, fez com que nossa economia digital tivesse um levantamento assim, muito legal, foram os influencers. E esses sofreram impacto imediatamente, porque eles não conseguiram ter, dentro do seu manual de linguagem, como se manter. Então, muitos caíram e tiveram que parar ou começar a ver um processo de reinvenção, porque boa parte desse segmento ele não faz mais sentido. Então, se você não buscar uma adequação do seu manual, você pode ficar em desuso do mercado e ficar fora desse mercado. É importante, mas é importante não engessá-lo e flexibilizá-lo. Perfeito. Querido, vamos ter que nos despedir do pessoal que está nos acompanhando. Passou rápido Muito demais. rápido, Tempo voou. muito. Então fala um pouquinho aí para a gente fechar em pequenos minutos de como que ocorre aí o seu dia a dia, o que você acaba Falo. entregando para o mercado, os seus desafios e como que nós podemos localizar os seus perfis, seus canais. Show de bola. Gente, olha, eu tô sempre aqui pelo Instagram, tá? O @FagnerFernandes. Vocês também me encontram lá no LinkedIn. E atualmente eu tenho transformado, meu formato de produto sempre foi muito presencial mesmo, porque eu trabalho muito a comunicação sistêmica, a relação sistêmica é muito próxima. E agora eu tive que realmente me inserir no movimento digital. Já fazia, mas de forma mais publicitária, e hoje não, isso é o meu mercado de trabalho. Então, tenho desenvolvido mentorias com diversos nichos empresariais toda semana. Toda segunda-feira é fixo e a gente desenvolve criando projetos, criando reposicionamentos, reinventando as estruturas operacionais de produtos, de serviços, de marcas, através da comunicação estratégica, ajustando voz, formatos de conteúdo, expressividade, emoção, entendendo o impacto do contexto na minha empresa, no processo e no cliente. Então isso tem ajudado pra caramba. Tenho mantido agora eu tive que mudar o processo de consultoria para mentoria com as empresas, então a gente faz muita mentoria via Zoom para poder trabalhar. Eu tive que me adaptar, voltar a construir, digamos, não vou chamar de slides, mas apresentações que ajudam a ilustrar o que antes eu fazia presencialmente com o corpo, com as equipes e tal. E a gente faz esses treinamentos. Semana que vem já tem um treinamento com um grupo de corretores de imóveis sobre esse posicionamento. Amanhã já tem uma aula para o pessoal da educação física. Semana que vem da arquitetura. Enfim, todo mundo está precisando se reinventar. Né? Diferente, bem dinâmico. Muito. O bacana é que minha cabeça, ela gira muito, porque eu entro em muitos setores diferentes, Legal. porque todo mundo precisa de comunicação. E eu aprendo pra caramba, porque são desafios que eu nem sei que chegarão para mim, e lá eu vou usar o que eu tenho para ajudar as pessoas a encontrar soluções para ela. Então, a comunicação estratégica, ela não é só voz, ela é a linguagem, ela é o corpo, elas são as suas emoções, a sua estrutura linguística mental, porque eu acredito em uma coisa, para encerrar agora com vocês. Quando nós mudamos a forma como nós falamos, nós mudamos os resultados do nosso mundo. É nisso que eu acredito, compartilho com vocês e desejo que vocês possam estar aqui conosco nas nossas redes, em diversos momentos outros, para que vocês possam mudar aí a forma como vocês falam e mudar a realidade de vocês. Do alvo, meu caro. Então, para recapitular e deixar ainda mais forte para nós. Nós começamos falando aí de ruído, como que isso se estabelece, como que as organizações têm enxergado esse ponto e têm também procurado solucionar. Depois nós fomos por tópico aí de comunicação interativa, avaliando canais. Nós já emendamos falando um pouquinho de interface entre o canal digital e outros meios de comunicação que as empresas enxergam viabilidade de investir. Por fim, relacionamento, que é o envolvimento entre os públicos, clientes, enfim, todo o grupo estratégico de stakeholder das empresas. Individualidade, que não é só a pessoa, é o setor, isso é muito importante nós ressaltarmos, né? Aquela equipe, aquele grupo de pessoas tem um modo de trabalho, tem um modo de enxergar, né, a empresa. Exato. E como que ela entrega o seu serviço,
E por fim, o vocabulário e a voz. E com o vocabulário e com a voz do Customer Force, eu desejo muita força para você, muito sucesso na sua trajetória profissional e as portas continuam abertas para você trazer mais dicas para a gente. Muito obrigado, Fábio. Show de bola, meu querido. Gratidão. Até uma próxima oportunidade. Que Deus possa nos abençoar a atravessar essa pandemia com muita fé, sucesso e muita vitalidade. Vamos passar com segurança. Pessoal, vem novidades por aí. Bem-vindo ao sorteio também, bastante coisa boa. E essa live vai ficar disponível aqui para vocês e depois no YouTube, hein? Coisa boa, show. A gente não pode perder. Valeu, meu irmão. Fagner. Até a próxima. Gratidão. Abração. Até mais. Sucesso. Tchau.